podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Se você nunca foi, provavelmente deve conhecer ou ter ouvido falar de alguém que já foi a uma quiropraxista, um quiropraxista. Quando o assunto é dor no corpo, esse é um nome que sempre vem à nossa cabeça e hoje você vai aprender muito sobre essa área, que a gente vai trocar uma ideia sobre quiropraxia. Quem está aqui comigo é a Renata Vassal, que é quiropraxista, e a Samara Oliveira, que está no 8º semestre do curso de quiropraxia. Bem-vinda, Renata. Conta aí pra gente um pouco da sua trajetória na quiropraxia. Oi, Oscar. Eu já tinha uma outra formação antes da quiropraxia. Eu sou formada em educação física e eu trabalhava em uma academia muito grande, uma rede de academias que tem pelo Brasil inteiro. Eu fui atleta de natação e eu tinha certeza que eu ia virar técnica de alto rendimento de natação. E aí, quando eu comecei a perceber que a gente vive num mundo ainda bem machista e que, para mim, só aparecia oferta de emprego de treino para criança, por causa do instinto maternal, né? Aí eu comecei a questionar um pouco se era isso que eu queria e aí quando eu conheci, e foi realmente uma coisa muito louca, a gente costuma dizer assim, na quiropraxia que é como se você tivesse um chamado, né? Eu tirei férias, o lugar que eu fiquei na Bahia, tinham 30 quiropraxistas recém-formados americanos que iam fazer atendimento voluntário nessa vila de pescador. E aí eu fui ajudar a traduzir as consultas, vi o que era, vi o resultado do que eles estavam fazendo, fiquei completamente apaixonada pela profissão. E foi isso que aconteceu, eu tive um chamado, porque eu estava numa vila que não tinha nem, nessa época não tinha nem telefone direito na vila, tinha um orelhão, era só a única coisa que tinha. Eu fui num lugar que não tinha nada e tinham 30 gringos no lugar. E eu vi as pessoas chegando lá muito mal e com o atendimento elas saíam muito bem. Então, aquilo ali me fez pensar muito no meu papel como profissional de educação física, o que eu queria. E aí eu olhei aquilo e falei, nossa, mas é isso, junta muitas coisas que eu sempre quis atuar em educação física, nessa época que eu já estava trabalhando em academia. Mas ao mesmo tempo ver resultados incríveis com pessoas desacreditadas. Muita gente que foi lá já tinha cirurgia marcada e tudo. E eu olhei e falei, nossa, que maneira maravilhosa de você ajudar uma pessoa a voltar até a sua vida, né? Uma vida normal, uma vida comum, que às vezes e fazer coisas simples que as pessoas às vezes nem percebem que para você é simples e fácil, para uma pessoa que está mal, com dor, é praticamente impossível, né? Fiquei maluca, não tem outra definição. Eu não conseguia pensar em outra coisa. E aí, quando eu voltei de férias, eu comecei a me organizar para poder fazer a faculdade. Né? Mudei minha vida inteira. Eu saí de Campinas, que eu estava com o pé no mestrado, vida ganha, não me faltava emprego. Eu saí do emprego, já estava sendo convidada para trabalhar em outro, para voltar a morar na casa dos meus pais, voltar a fazer faculdade, estudar a prova. Foi bem complicado, mas eu não me arrependo, não. Foi um martírio, mas foi um martírio bom, porque hoje eu vejo os frutos disso, né? Então, isso eu conheci a quiropraxia em 2001, entrei na faculdade em 2005, me formei em 2009. Quando eu terminei o curso, eu tinha contato com um desses quiropraxistas que eu conheci na Bahia e eu acabei estagiando na clínica dele. Então, eu juntei grana, fui para os Estados Unidos e fiz estágio na clínica dele. Aí, quando eu voltei, comecei a trabalhar. E aí, desde então, eu estou trabalhando na área. Comecei alugando uma sala num estúdio de pilates e hoje tenho um consultório em que mais outras 6 pessoas trabalham junto comigo, entre quiropraxistas e outros profissionais da área da saúde. E você, Samara, conta pra gente por que você escolheu o curso de quiropraxia. Na verdade, eu vim de uma família, né, que já vem da área da saúde, minha irmã. Quando ela estava cursando nutrição, a sogra da amiga era quiroprata. E ela chegou em casa, comentou comigo, eu no último ano do ensino médio, e me chamou a atenção. E então a gente achava que se tratava de uma especialização da fisioterapia. Anos depois eu estava fazendo um curso de massoterapia, né? Eu sou formada no técnico
Lá eu já tinha desenvolvido meu instinto de cuidados de pessoas. E a minha professora é quiropraxista. Comentei que queria fazer a especialização e ela falou, não, mas por que você não vai direto para a graduação? Porque se trata de uma graduação e não de uma especialização. E eu fui atrás 3 anos depois, e quando eu fui para a graduação, eu vi que era um mundo que realmente ia me possibilitar cuidar de pessoas e trazer um bem-estar, uma qualidade de vida, utilizando as minhas mãos, né? Cuidar de pessoas e trazer mais vida para aquela vida. E hoje estou, né, no último semestre. É uma profissão gratificante que a gente luta cada dia por cuidados com os pacientes, né? Quando eu entrei na faculdade, existiam apenas 2 cursos superiores, né? Um em São Paulo e um no Rio Grande do Sul. Como eu já tinha essa graduação prévia, eu consegui eliminar praticamente meio curso, né? Porque todas as matérias de biológicas eu não precisava fazer. A coordenadora do curso da época me estimulou a frequentar algumas disciplinas, porque o conteúdo era um pouco diferente da educação física, então a anatomia eram músculos, vamos dizer assim, mais internos, que a gente não estuda tanto na educação física, os acidentes ósseos que a gente estudava na educação física não eram os mesmos, porque o ponto de contato que a gente usa para fazer os ajustes são mais específicos, então ela me estimulou a fazer algumas disciplinas como ouvinte, para eu poder entender essas terminologias que, obviamente, eu não tinha estudado, né, na educação física. Já deu uma aumentada no número de cursos de graduação em quiropraxia no Brasil, mas ainda são poucos, né? Inclusive, a maioria dos estados ainda não tem faculdade com esse curso. Então é muito provável que muita gente ainda não tenha ideia do que faz uma quiropraxista, um quiropraxista. Aproveitando a oportunidade, como vocês podem explicar as principais características dessa profissão? Você tem duas explicações, a formal e a do coração, né? A formal, que a Organização Mundial da Saúde explica, que é uma profissão da área da saúde que trata e diagnostica problemas neuromusculoesqueléticos. Basicamente é isso. Com manobras de manipulação articular que a gente chama de ajuste. A Samara pode falar tanto quanto eu, que a gente sabe que quiropraxia é bem mais do que isso, né? Quiropraxia, ela é uma profissão, ela não é uma técnica, que muita gente também entende isso erroneamente. Então, a ideia da quiropraxia, na verdade, não é só tratar quem está com dor. A gente busca melhorar o potencial do corpo de você viver bem. A verdade é essa. A gente busca, especificamente na coluna, mas não somente na coluna, algumas alterações de posicionamento ou movimento das vértebras e que tem relação com o funcionamento do seu corpo inteiro. Tudo que sai do seu cérebro passa pela sua coluna e vai para o restante do seu corpo. Então, se tem uma vértebra ali, como a Renata falou, que está mal posicionada, aquela informação ela já não vai chegar com clareza, né? Então, o que eu faço? Eu trago essa vértebra para o local de forma natural, utilizando a quiropraxia, e dali faço com que o seu corpo tenha essa informação chegando mais clara e tendo respostas mais efetivas. Como, por exemplo, uma analogia que sempre é usada pelos quiropraxistas é o disjuntor e uma luz. Se o disjuntor está fora do lugar, a luz não vai ser acesa. Então, a gente só faz essa conexão. Ou se um fio está mal conectado, essa informação também não vai chegar com facilidade. Então, a gente só conecta o corpo. Você tem uma mangueira que está vertendo água, se você pisa muito nela, praticamente não verte água. Mas também, dependendo do quanto que você pisa, a água sai com muito mais força. Então, a gente pode ter desordens de falta de comunicação eficiente entre o seu sistema nervoso central e o periférico, né, e o resto do corpo, né, da sua cabeça e o resto do corpo. Ou você pode ter uma hiperresposta. E aí a gente modula isso através das manobras que a gente usa, os tratamentos que a gente usa com os pacientes. Então, na verdade, é tentar modular de uma maneira mais eficiente as respostas do seu corpo. Tanto a parte de percepção do que está errado, quanto a resposta do que está errado. As pessoas acham que a gente tem que ela vai no quiropraxista e a gente tem que estralar da unha do pé até o fio do cabelo, que não é uma realidade, e que a quiropraxia, obrigatoriamente, você precisa estralar alguma coisa, que também não é verdade. Existem técnicas de quiropraxia que não necessariamente você precisa estralar a coluna da pessoa, você não precisa ajustar manualmente. Técnicas menos invasivas, se a gente pode dizer assim,
E às vezes o menos é mais, você não precisa ir lá e fazer milhões de coisas, às vezes uma única coisa que você faça, e às vezes nem é perto de onde a pessoa está se sentindo mal, você já tem um super efeito. A gente tem essa mania de achar que porque você está com uma dor num lugar específico, o problema é ali. E muitas vezes não é, e na maioria das vezes não é. A gente tem uma cultura no nosso país do apagar incêndio, né? A verdade é essa. Ninguém vai no dentista para dar uma olhada se está tudo bem no dente. Vai porque está com dor de dente. O cardiologista, malemar, você vai quando você fica mais velho fazer check-up. Mas, assim, a gente não tem essa cultura da prevenção. Mas a grande verdade é que a prevenção é o melhor caminho para você ser um ser humano saudável. Então, a ideia da manutenção do tratamento quiroprático, mesmo quando você vai mal, com dor, mantendo esse tratamento, a probabilidade de você ter uma crise novamente é muito menor. E para quem está bem, vai continuar bem. E às vezes vão melhorar coisas que você nem percebe que você precisava. Eu posso dar o meu próprio exemplo, né? Eu tenho clareza de quando eu preciso passar no quiropraxista, porque eu sou uma pessoa extremamente estabanada. Eu esbarro em tudo, quebro tudo, caio com maior facilidade quando eu não estou ajustada. E eu até brinco com as pessoas que quando eu esqueço meu ombro no batente da porta, de qualquer porta, eu já sei que eu preciso ser ajustada porque eu já não estou na minha melhor organização espacial. Então, é uma prevenção como qualquer outra da área da saúde, é você manter o seu corpo funcionando bem, alerta, com o seu sistema nervoso, principalmente a parte proprioceptiva, né, que é o que a gente chama da percepção do nosso corpo no espaço e no tempo com os nossos movimentos, mais controlada, você tem um controle melhor do seu corpo, né? E além disso, outras funções melhoram, né? Como sono, dor de cabeça, pessoas que têm enxaqueca com muita frequência, melhora muito. Questão de bruxismo, talvez é o seu sistema nervoso que está precisando tirar aquela interferência ali da sua cervical. Ansiedade também, ou no caso de mulheres, estudos comprovam que cólicas menstruais diminuem muito. Então, eu sou um exemplo disso. Meu ciclo menstrual também teve uma mudança drástica depois que eu passei a ser ajustada com frequência. Então, são coisas no dia a dia mesmo que você vai vendo a diferença na sua saúde, a diferença no seu corpo, a diferença na sua mente funcionando com mais facilidade, com mais agilidade. E qual a diferença entre quiropraxista e quiroprata? É a mesma coisa ou não tem nada a ver? Na verdade, o termo quiropraxista ele era uma denominação específica para quem era bacharel. E os quiropratas eram as pessoas que fizeram ou essa especialização, o curso técnico e curso de final de semana. Mas hoje, praticamente, todo mundo se diz quiropraxista, porque a profissão ainda tem essas lacunas de organização, né? Eu já diria para você de bate-pronto que não existe nenhuma possibilidade de uma pessoa que não é bacharel, né, fazer cursos com bacharéis, cursos extra, cursos fora da faculdade. Então, por exemplo, você vai para os Estados Unidos fazer um curso, você não será aceito no curso. Cursos de técnicas aqui no Brasil, exatamente a mesma coisa. Então, quem não faz a graduação fica refém de um conhecimento que, na verdade, quem está passando também não foi ensinado pelas pessoas que deveriam ensinar. Muitas vezes essas pessoas leram um livro e aplicam ao seu bel prazer. Então, não se bebe a água direto da fonte. Então, a pressa em se formar vai te gerar um profissional despreparado, porque é isso, a pessoa não tem o conhecimento formalizado e necessário, o professor que te dá a matéria ou te dá o curso também não teve a formação exata para isso. Então, é a reprodução do achismo, né? Então, acho que essa é a primeira coisa que eu acho importante ressaltar, porque você não tem o conhecimento necessário e você não tem uma didática aprovada pelos órgãos que regulamentam a saúde, não só no mundo, mas dentro da quiropraxia também. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela regra que para você ser um quiropraxista, você tem que ter uma carga horária que só é compatível com o curso superior. A Federação Mundial de Quiropraxia dita as regras e são exatamente da mesma medida. Então, se você não está cursando nessa linha, você não tem acesso ao conhecimento quiroprático. A Renata já mencionou rapidinho algumas disciplinas que fazem parte da grade curricular do curso de quiropraxia. Agora a gente vai continuar nesse assunto, né? Então, que matérias foram as mais difíceis para vocês, mais desafiadoras? Entra muito a parte neurológica, né? Então, um pouco de neuroanatomia é bem complicado para você compreender qual que é essas funções
que o cérebro faz e transmite para o corpo através da coluna. Uma matéria que requer muita disciplina para estudo. Biomecânica também, né? Porque você está estudando o movimento do corpo e como que aquele corpo está funcionando ali de uma forma que pode estar atrapalhando ou beneficiando essa função cérebro-corpo. Anatomia palpatória, para mim, foi, de uma certa maneira, difícil, porque é você pegar o que você viu no cadáver, né? Porque na minha época tinha cadáver ainda na anatomia, e aí você transferir o que você viu no cadáver, o que você vê no livro, que é um atlas de anatomia, que é desenho, e você tentar achar isso na pessoa, né? Então, para mim, isso também, assim, no começo é um pouco difícil, porque a gente tem que enxergar com o dedo, né? Não tem que enxergar com o olho. Então, transferir isso eu achava bem difícil, mas depois que você também parece que dá um clique assim, você vai que vai. Fisiologia, anatomia, ciências básicas que são importantes para você compreender o funcionamento do corpo. E uma que para mim também foi difícil foi de imagem, porque é a mesma coisa, você tem que pegar a anatomia que você tem no livro e você pega para um exame que às vezes você olha e você só vê um monte de mancha preto e branco. E daí você tem que achar um problema. Então, eu achei, assim, também foi uma que exigiu bastante estudo. Da parte prática, eu acho que na minha época da faculdade, os professores deixavam a gente bem tranquilo da possibilidade de você não conseguir fazer os ajustes, as manobras de manipulação articular, né, durante as disciplinas, porque o foco não era conseguir fazer, era entender o mecanismo para fazer. É você ir devagarzinho investigando no seu próprio corpo de como executar, como não executar, né? Quiropraxia, ele dá o tempo todo com o corpo das pessoas, com dores, na maioria das vezes, né? E essas são questões delicadas, né, que exigem muita responsabilidade do profissional. Durante o curso, como que essas questões são desenvolvidas, são trabalhadas na prática, para preparar os estudantes para os casos reais? Em um dos atendimentos voluntários, a gente vai como estudante fazer o atendimento e tem quiropraxistas experientes que tá ali para te corrigir. Então ali é onde você realmente tem a parte clínica e tem alguém te corrigindo de fato, porque na faculdade, devido ao número de alunos e a metodologia é completamente diferente. Então, o voluntariado para mim foi algo que realmente foi me moldando para a profissão. Eu também tive os benefícios da gente ter os atendimentos voluntários, então a gente conseguia atender a população durante o curso, né, em alguns eventos ou um atendimento voluntário para dar uma refinada nisso, então ficava menos desesperador essa parte que era bem, nossa, ajustar dá uma tristeza no começo, assim, é bem triste. A gente também pôde conhecer alguns quiropraxistas e acompanhar a rotina como que funcionava na clínica. Então isso trouxe um conhecimento maior do que a faculdade te oferece. Nas práticas clínicas, no meu caso, além da faculdade, eu ia também em outros consultórios de quiropraxistas, ia estudando por fora, vou buscando outras técnicas para poder aperfeiçoar aquele atendimento com o paciente, né? E para as aulas práticas, que tipo de estrutura a faculdade precisa oferecer para os estudantes se aprofundarem também? Eles precisam ter um laboratório com macas, né? Porque nosso trabalho 90% é feito em cima da maca, né? Maca boa, né? Que não é maca. Então, isso é importante. Quiropraxia não é feita em maca de massagem. Porque, mecanicamente falando, a gente usa o peso do nosso corpo para realizar os ajustes. Se o seu curso superior não apresenta macas de quiropraxia, que são macas mais baixas, provavelmente este não é um curso bom de quiropraxia. Mas também a estrutura da faculdade precisa oferecer um atendimento, né, gratuito, que é onde a maioria dos alunos vão realizar o estágio. Então, a faculdade precisa ter uma estrutura de clínicas ou um convênio, alguma coisa com clínicas para o atendimento da população, para os alunos serem supervisionados enquanto alunos, antes de se formar. Mas tem que ter um bom laboratório de anatomia, um bom laboratório de histologia e todas essas coisas da parte de biológicas. Uma biblioteca com uma boa estrutura literária é também fundamental, porque a gente vai buscar um conhecimento e nem sempre está disponível no PDF que o professor passa. Então a gente tem que ir a mais. Já ficou bem nítido na conversa até agora que quiropraxia é para quem gosta de se relacionar com pessoas, de ter um contato mais próximo, de se comunicar bastante, né? Daí como que dá para se preparar para esse lado também?
tem que criar realmente um network, porque é uma profissão de relações e de conexões, né? Então, é você se conectar com o seu colega de profissão, é você se conectar com o seu paciente, é você se conectar com o seu colega de consultório. Então, é o diário. E uma coisa que a gente tem muito forte dentro da profissão de quiropraxia é a figura do mentor, que geralmente é isso, é um profissional mais experiente que te ajuda nessa caminhada durante o curso. E isso ajuda muito, porque às vezes você fica se atendo a uma disciplina que você acha que é a disciplina que vai salvar a sua vida, mas você não consegue perceber que às vezes você precisa, para dar certo naquela disciplina, voltar e olhar para outro assunto. Então, a figura do mentor é algo muito forte que a gente tem dentro da profissão. A nossa profissão, ela ainda bem tem essa qualidade que os profissionais estão abertos a receber, conversar, orientar os alunos. Então, acho que é algo muito importante. Para mim, pelo menos, foi bastante importante ter a figura do mentor. Mas, assim, a Renata hoje, ela é uma das minhas mentoras, né? Ela e outros profissionais acabam me acompanhando, então sempre que eu tenho alguma dúvida, é com eles que eu vou esclarecer. Os professores na faculdade, eles também estão abertos, mas ali é um ambiente acadêmico, então é diferente de um mentor que vai te orientar por fora e ver a sua necessidade no dia a dia clínico. Quando o aluno tem esse contato com alguém que é referência e que tem anos de experiência e que pode te moldar com críticas construtivas e com dicas pela experiência que tem, pelo conhecimento que já tem, é muito enriquecedor. E isso faz total diferença na vida de um aluno. E outra coisa muito legal é que eles não prendem conhecimento. Então, não é uma profissão egoísta. Não, pelo contrário. Vão compartilhando o conhecimento que eles adquiriram anos atrás. Isso porque também alguém passou para eles. Então, é algo compartilhado e é aí onde a gente fala que vem as conexões são criadas. E quais são os principais desafios na relação com o paciente? O que é essencial para entender o paciente, oferecer um tratamento de qualidade, conseguir identificar realmente o que está precisando para melhorar a sua saúde? E lógico que às vezes vem aquela pessoa que não está andando e você pensa, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Mas aí é você colocar a cabeça no lugar, respirar fundo e entender que o que você está fazendo ali é o que você pode para ajudar aquela pessoa naquele momento. Ouça o paciente. O paciente ele vai te trazer informações claras, né? Quando você escuta o paciente e ele traz aquelas informações, você já vai dali moldando o seu atendimento. Porque eu compreendo que não é só um corpo, é uma pessoa e você tem que trazer aquela importância no atendimento. É realmente uma conexão. E a partir desse momento você começa a analisar o corpo, ver quais são as respostas que o corpo está te dando para você começar o atendimento prático. Hoje, o que a pessoa que quer trabalhar com quiropraxia mais precisa ter é empatia. Eu acho que é o mais importante, é entender que aquela pessoa, aquele corpo que está deitado na maca é uma pessoa que sofre. Se você não gosta de pessoas, sinto muito, pessoal que está ouvindo o podcast, quiropraxia não é para você. Porque geralmente as pessoas que vêm no nosso consultório, nós somos a última esperança, porque ela já tentou um monte de médico, em geral ela não é ouvida. Então, normalmente ela senta na cadeira para falar com você, ela fala em 5 minutos, porque ela sabe que o ortopedista quer ouvir ela em 5 minutos. Então, acho que o exercício da escuta, ser empático com o sofrimento da pessoa, eu acho que esse exercício de humanidade é a primeira coisa que você tem que desenvolver enquanto você está na graduação. E eu acho que o maior desafio que eu, pelo menos, encontro, e eu acredito que Samara também não vai fugir à regra quando ela se formar, é o preconceito por ser mulher. Eu não sei de onde as pessoas tiram que quiropraxia você tem que dar uma porrada na pessoa, porque eu preciso fazer, sei lá, supino com 40 quilos de cada lado para poder ajustar uma pessoa. E não é, né? A quiropraxia, o ajuste mesmo, a manipulação articular, ela é um efeito mecânico. Então, ela é uma transmissão de força da minha mão para o corpo da pessoa, mas a gente tem toda uma biomecânica para fazer. Então, é só você colocar a pessoa na postura certa que o ajuste sai. Então, acho que a maior dificuldade que eu tive desde o início da minha carreira é a pessoa achar que eu não sou capaz de fazer. E, às vezes, a pessoa nem é maior do que eu, ela é menor do que eu, mas o fato de eu ser mulher, a pessoa acha que eu não sou capaz de fazer. Isso é uma coisa bem comum. Realmente acontece o que aconteceu comigo hoje no meu estágio.
Fui atender um paciente e ele, no final do atendimento, estava meio desconfiado, meio tenso, porque tinha um colega do lado, homem, e aí, no final, eu falei com ele, ele falou, nossa, eu achei que tô bem, né, minha tensão diminuiu. Eu falei, você tava achando que por eu ser mulher não ia ser bom, né, que eu ia ficar te alisando. E ele falou assim, mas é que é diferente, né, um homem para uma mulher fazer um movimento, porque o movimento articular, ele acha que tem que ter força, e às vezes o paciente, ele confunde isso, né, força com agilidade ou com precisão, e foi ali onde ele tirou um pouco do machismo dele. Renata, já que você tem clínica, né, vamos aproveitar. É muito difícil tocar o próprio negócio? Conta aí um pouquinho pra gente da sua experiência como empreendedora. Então, durante a graduação, nas matérias que eu tive, que focavam em administração, eu fiz um plano de negócio e eu segui o plano de negócio que eu fiz à risca. E a sorte é que meu professor, ainda da faculdade, ele já morou aqui em Campinas, então ele conhecia algumas características da cidade, ele dava aula também numa faculdade da área da saúde aqui na cidade, então ele sabia mais ou menos interpretar as características do público-alvo que eu tinha aqui. Então, eu acabei começando pequena justamente por isso, porque eu achei que o investimento inicial ia ser mais baixo. O investimento inicial de quiropraxia é alto, porque a maca não é barata, né? A maca de quiropraxia hoje, mais barata, você vai pagar R$ 5.000, né? A mais simples, fora os outros equipamentos que você compra. Comecei com uma sala, alugando uma sala no estúdio de Pilates, que o aluguel era baixo. Aí depois fui para um outro lugar, uma sala, eu, mais um outro quiropraxista e um professor de Pilates. E aí, quando isso estava estabelecido, daí a gente foi para um lugar maior, com uma estrutura melhor. Essa retaguarda desse plano de negócio, a parte de administração foi bem mais tranquila para mim, mas eu sei que muita gente sofre com isso porque a faculdade ou não dá uma matéria que tem o conteúdo suficiente, ou mesmo a pessoa não vê a validade daquilo porque não tem maturidade ainda para entender que o que você faz não é só o servir que a gente fala, né? Não é só o ajudar o próximo, mas você tem que pagar suas contas no fim do mês. Mesmo que na faculdade a gente tenha uma matéria específica de negócios para você desenvolver um projeto de uma clínica, começar a focar em seu público-alvo, no que você quer fazer no seu ambiente de trabalho, ainda essa parte administrativa e marketing, eu acredito que para mim vai ser um desafio grande depois de me formar. A gente já conversou bastante sobre atuação em clínicas, né? E quais são as outras áreas que vêm crescendo também, nas quais o profissional de quiropraxia também pode trabalhar? Tem empresas de laboral que têm quiropraxistas trabalhando, então esse é um campo que ainda é pouco explorado, mas já tem algumas empresas que trabalham com isso. Aqui no Brasil ainda não é tão difundido, mas fora do Brasil você tem quiropraxistas que trabalham exclusivamente com equipes esportivas, alto rendimento, né, em geral. Já fazem parte de comissões técnicas. Fora do Brasil você já tem quiropraxistas dentro de hospitais e maternidades. Ainda no Brasil, como somos poucos formados, e ainda não é uma profissão em que esse alcance do trabalho do quiropraxista é conhecido, a gente ainda tem uma atuação menor. Clínicas de ortopedia, na verdade, basta você ter uma coluninha, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, você não precisa ser veterinário para trabalhar com quiropraxia veterinária. Aqui você tem que ser veterinário para poder fazer o curso de quiropraxia veterinária. Aqui dentro do Brasil, a gente está começando agora a ter esse ramo mais voltado para a pediatria e para a laboral e a esportiva. São os 3 campos assim que tem uma entrada maior, além das clínicas. E vai chegar um momento que nós teremos oportunidades dentro do SUS, postinho de saúde, além de mais clínicas para atender mais a população, principalmente a população carente, né? E como a quiropraxia tem evoluído no Brasil, na opinião de vocês? É uma área que tem bastante perspectiva, que vai crescer muito ainda? Você tem um potencial gigantesco. É um campo aberto. Tem estado do Brasil que não tem quiropraxista. E não é estado pequeno, é estado grande. Capital de estado. Mesmo para cidades grandes, como aqui, Campinas, como São Paulo, Rio de Janeiro, pouquíssimas pessoas. É um mercado muito aberto. Tanto para você trabalhar em clínicas, porque as clínicas precisam dessa mão de obra, quanto para você abrir a sua. É um mercado aberto. Mesmo a gente no estágio, já tem clínica que te procura, né? Já tem clínica que quer te fazer uma proposta para você iniciar o seu trabalho naquele ambiente
É uma área que realmente tem mercado para todo mundo e que tem possibilidades, não só em São Paulo, mas em qualquer outro estado ou outro país que você queira ir, desde que você seja graduado e tenha um reconhecimento, né? Porque não é só aqui no Brasil que precisa de quiropraxistas. Tem coluna no mundo inteiro. Então, eu vejo com muita alegria a expansão da nossa profissão e as turmas abrindo com procura, né? Porque também não adianta abrir o curso superior e ninguém quiser frequentar, né? Vejo também que cada curso tem um olhar diferente em relação à profissão e que também isso, de alguma maneira, vai educar o público e o próprio quiropraxista a entender as diversas formas que você tem de atuação. Nossa conversa já está aqui na reta final e para fechar, gente, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em ingressar no curso de quiropraxia? Os quiropraxistas, eles estão sempre abertos em te passar um conhecimento. Então, se você tem dúvida, procura um quiropraxista graduado. O site da Associação Brasileira de Quiropraxia está ali, tem muitas informações importantes. Ou até mesmo o Instagram. Hoje em dia, a rede social tem várias informações. Mas acho que o principal é mesmo não tenha medo. Os desafios vão aparecer, mas se você persistir, você compreender a sua paixão, não só pela profissão, mas principalmente pelo seu próximo, entender a importância de se doar, ali você já vai estar com um terço do caminho andado. Se você não está num estado em que você tem um curso superior de quiropraxia, a primeira coisa que eu diria para você é se informe a respeito dos cursos, olhe a grade curricular, procure conversar com profissionais que têm contato com essas universidades para você entender quais são as diferenças e semelhanças. Acho que isso é bem importante na hora de você escolher qual curso, né, que você vai entrar. Também é importante entender que não importa o lugar onde você vai cursar, o estudo ele é contínuo e sim, a faculdade vai te dar o mínimo. Então, não se contente com o mínimo, porque o paciente, quando vai te procurar, ele não quer o mínimo, ele quer o seu máximo. Não importa se você tira 10 ou 0 na prova, porque o seu paciente não vai te dar 10 ou 0, né? Ou ele vai ficar bom, ou ele vai ficar ruim, ou ele volta, ou ele não volta nunca mais. Então, faça o seu melhor durante o curso, para a hora que você atender uma pessoa, você consiga dar o seu melhor. Renata, Samara, muito obrigado pelo bate-papo. Agora ninguém mais vai ficar em dúvida sobre o que é quiropraxia e sobre todos os benefícios que essa área traz para os pacientes, para os estudantes e profissionais da área também. Valeu demais. Muito obrigado para você que acompanhou o episódio e não esquece de compartilhar com quem quer saber mais sobre quiropraxia, hein? Em breve tem mais episódio novo, então a gente se encontra por aqui no Segunda a Sexta, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.